Nós vimos algumas passagens importantes, anunciadas pelos pregadores. Uma delas chama a atenção o Evangelho segundo Lucas, quando João Batista diz: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E ele passa abaixo aqui a dizer quais são esses frutos de arrependimento. Isso significa que nós estamos sendo chamados para corrigir um rumo que não está nos levando para um estado de verdadeira felicidade. O Criador deseja que nós cheguemos a esse lugar, que nós tomemos posse daquilo que é nosso, porque nós somos filhos do Eterno. Nós somos deuses, não somos homens. Nós somos deuses vivendo na criação. Isso muda tudo, irmãos, porque até hoje os conceitos da teologia tratam o homem como se eles fossem originários da carne, e eles não são. As Escrituras testificam, não só o Salmo 82, como também as próprias palavras de Jesus no Evangelho segundo João, dizendo, as Escrituras, elas chamaram deuses a quem elas foram dirigidas. Foram dirigidas a nós. Pastor, o senhor está dizendo então que há uma concepção equivocada dentro da igreja, dentro das religiões? Estou dizendo que sim. Há uma concepção equivocada dentro das religiões acerca da natureza do ser humano. Porque ele é um ser divino, ele não é um ser humano. E nós precisamos começar a viver como homens de natureza divina, e não como homens que nasceram da carne. Vós sois deuses. Se somos deuses, por que então pecamos? Por que fazemos coisas loucas? Por que não sabemos a respeito deste Deus? Por que anunciamos esse Deus de maneira equivocada? Por que confundem Deus com aquele que está a servir o homem nas suas necessidades carnais? Sendo que as Escrituras não tratam das coisas temporais, elas tratam das coisas eternas. Não é porque nós vamos viver no céu, não, irmãos. É porque é necessário tomarmos consciência de quem nós somos, do que estamos fazendo nesse lugar, para que a gente possa construir um mundo onde todas as pessoas possam ser felizes. Onde não haja fome, não haja guerra, injustiça, onde não haja corrupção, desgraças de toda ordem, pestilências, exploração, mentiras, vileza. Como a gente vê. Por que é que os deuses foram envolvidos numa grande mentira? Porque existe nesse lugar ainda as trevas oriundas do começo da criação. Este espírito é alimentado pela maldade dos homens. E ele é real. Não se trata só de pensamentos que as pessoas vão tendo, inventando e criando, sem consequências, não. Elas alimentam algo que está no invisível e que age na vida dos homens e que conspira contra a felicidade dos homens. Os mestres denominavam esta energia, este espírito de Satanás. Não tem nada de anjo decaído, anjo que se revoltou contra Deus. Isso tudo não tem base nas Escrituras Sagradas. Isso é conversa que a igreja criou ao longo do tempo para tentar explicar a presença do diabo na vida dos homens. Mas as explicações sobre o diabo, elas não se sustentam quando examinamos as Escrituras Sagradas.
Nós percebemos que o diabo já existe no cenário desde o começo de tudo, irmãos. Ele sim é o grande inimigo da nossa felicidade, porque mente a nós. Porque é ele o dono de todo esse sistema que está no mundo. Um sistema de injustiça, de morte. Não é possível que nós, sendo dotados de um mínimo de senso de justiça, sendo dotados de um pouco de inteligência, não percebamos que à nossa volta há um grande estado de injustiça. Nós não podemos dormir tranquilos, irmãos, sabendo que muitos homens estão passando fome e morrendo em guerras cruentas. Que muitas pessoas estão morrendo aqui mesmo no nosso país, nos corredores de hospitais. Porque os homens que estão lá, que são responsáveis por essas instituições, estão envolvidos num espírito de ganância, de irresponsabilidade que chega até os mais altos escalões do nosso país, do nosso governo, da nossa república. O diabo que age aqui na base da pirâmide, age também lá em cima. Ele é o grande inimigo desta humanidade. E nós vamos nos arrastando com este mundo. As pessoas acreditando que nasceram em certo tempo da história e que elas precisam crescer, adquirir conhecimento e bens e gozar. E depois morrer. Vão morrer. Não se lembram que vão morrer. O problema está, irmãos, no dia que nós formos morrer. Não está na vida. Porque vamos estar diante da realidade. As nossas mentiras vão ficar tudo por aqui. Vamos estar nus diante de Deus, do Criador, dos seus enviados, das inteligências que governam o universo, que estão no lado invisível da criação. No lado invisível da criação. Não é um outro lugar. É aqui mesmo. Poderemos passar por longos períodos de sofrimento nas regiões da morte. Os católicos chamaram de purgatório, os espíritas chamaram de umbral. É um lugar de sofrimento da alma. O sofrimento não depende de religião. Mas recebemos cada um segundo as obras que nós fazemos. Segundo o mal que nós fizemos, segundo o bem que nós não fizemos. Receberemos, com certeza. Por isso, a palavra, quando nós começamos a olhar para as Escrituras num ponto de vista diferente da religião, porque a religião, ela olha isso aqui de um outro jeito. A religião acha assim que você basta crer numa coisa qualquer para você ser salvo, para você ir para o céu, morar na cidade celestial. Isso tudo é conversa de criança. Se você se der o cuidado de estudar as Escrituras Sagradas, você vai ver que não tem nada disso. Você vai entender que os padres falaram coisas que não são verdade, que os pastores ensinaram coisas que nem sempre estão nas Escrituras Sagradas. Leia você mesmo, para descobrir que existe aqui uma história antiga que envolve um povo escolhido e envolve toda esta humanidade. História gravíssima. É um Deus querendo corrigir os nossos rumos para a gente poder encontrar felicidade. Por isso, João Batista, quando se refere aqui ao ministério do arrependimento, ele diz, olha, eu preciso se arrepender de quê? De uma vida sem Deus. As pessoas podem dizer assim, mas não é arrepender dos pecados? É evidente que sim, mas e daí? Basta dizer assim, eu estou arrependido dos meus pecados, os pecados vão embora, correndo, para algum lugar. Quantas pessoas vêm na igreja, diz para o pastor que está arrependido, que isso e aquilo e tal, para o padre, faz uma confissão, etc., e continua dentro da igreja vivendo em pecado. Você pergunta para ele assim, por que você continua no pecado? É porque eu não dou conta. Eu quero, mas eu não dou conta. Por que você não dá conta? Porque não depende de você. Pastor, espera um pouco, o senhor está dizendo que não depende de mim sair do pecado? Não depende de você. Pelas suas forças, você nunca vai sair do pecado. Você precisa da intercessão de algo maior.
Você precisa da influência poderosa de uma força, de uma natureza, de uma energia. Enfim, chame como você quiser, que não é desse mundo. E que rompe os laços que a sua mente estabeleceu com a escuridão desse mundo. Com a energia nociva que tem nesse mundo. Acha que eu estou falando uma coisa que é metáfora? Olha o que se passa num show de rock. Vai lá, assiste aquilo, vê aquilo. É manipulação de energia. Entra lá, quer experimentar? Vai no show. Entra lá, experimenta. Experimenta o espírito que corre na mente das pessoas que estão ali. Pode experimentar. Sabe por que as igrejas evangélicas ficam cheias de gente ficando tomada, cantando, gritando, pulando e dançando? Porque manifesta-se ali uma energia, um espírito que envolve a mente das pessoas. Irmãos, existe, não é metáfora. Está aí, é vivo, você pode sentir. Vai lá, entra lá no meio. Você vai ficar possuído da energia, vai lá para você ver, sente, é a mesma energia, é a mesma forma de manipular a energia invisível que está à volta do homem. E nesse mundo, essa energia é nociva. As nossas mentes se conectam naturalmente nessa energia, porque ela é a grande mentira que tem nessa humanidade desde que começou o mundo. E que diz que o homem é carnal, que você vive só uma vez, que você precisa gozar a sua vida. Evidentemente, se você vivesse mesmo uma vez, nós poderíamos fechar as escrituras e iríamos nos divertir à vontade. Eu iria convidar vocês para uma grande diversão. Em todo nível que vocês possam imaginar. Mas nós só temos um problema. Isso aqui, ó. Isso veio ao mundo para dizer para o homem que ele não é homem. Que ele é espírito. Que ele não é carnal, ele é espiritual. Que ele não morre, ele é eterno. Isso aqui, ó, é a palavra de Deus que testifica a verdade. Ninguém pode ir contra a verdade de Deus. As instituições vão passar. As doutrinas religiosas vão sumir. Mas a palavra de Deus permanecerá para sempre, porque vem do Criador. Quando nós começamos a olhar por este ponto de vista, a vida muda de figura. Porque o homem caído na sua porta já não é um estranho. É o teu irmão em jornada. Por isso que ao citar aqui, produzir frutos dignos do arrependimento, ele não fala assim, ó, o negócio é o seguinte, eu vou ensinar para você aqui uma doutrina moral. Ó, o homem não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo. Você tem que se ajustar direitinho aí, isso são frutos de arrependimento. Algumas pessoas pensam que evangelho é doutrina moral, não é mesmo? Não é isso? Tem até alguns livros, né? O evangelho segundo isso, o evangelho segundo aquilo. Eles acham que evangelho é moralidade. Não é não. Evangelho é chamado. Chamado. Se fosse uma doutrina moral, eu iria escrever um livro sobre as boas maneiras para você fazer. Ó, não faz isso, não faz aquilo. Você está cansado de saber. Quer saber as regras básicas? Tem 10. 10. Eles ficaram questionando Jesus. Ah, Senhor, como é que não é? Eu não entendo isso e aquilo. Olha, sabe qual é que é o mandamento maior? É amar a Deus sobre todas as coisas. Reconhecer quem está lá em cima e que criou todas essas coisas e mantém tudo funcionando. Coloque ele em primeiro lugar e depois ama o teu próximo como a ti mesmo. O grande mandamento da lei é o amor. Você acha que os 10 mandamentos é o quê? Amar a Deus e o próximo. Lê os 10 mandamentos com cuidado. Por favor. Você vai ver que os primeiros mandamentos se referem a Deus. Amor a Deus. Os demais, amor ao próximo. Quem ama não mente, não adultera, não rouba, não mata. Então qual é o maior pecado? Uma vida sem amor. É isso. Enquanto nós estivermos pensando que os ensinamentos de Deus é uma doutrina moral, nós estamos perdidos. Nós precisamos entender que Deus está nos chamando para uma nova vida. Mas, Senhor, quem é que vai fazer essa nova vida? O Salmo disse hoje aqui, quem vai construir a vida nova? Está bem aqui, quer ver? Deixa eu achar o Salmo aqui. O Espírito nos ofereceu hoje algumas considerações importantes para a gente poder entender melhor o que é a salvação. O que nós estamos fazendo aqui reunidos como igreja? Igreja é reunião do povo de Deus, não é instituição não, viu? É reunião do povo de Deus. Como
ovelhas do Senhor, nós estamos aqui reunidos para entender melhor o que é a vida. É simples. A palavra diz assim, aqui no Salmo 103, ó. É o Deus que perdoa. Versículo 3. Ele é um Deus que sara as tuas enfermidades. É um Deus que perdoa os teus pecados e que sara as tuas enfermidades. É um Deus que redime. O que é redime? Restaura. Mediante o perdão dos pecados. Ele restaura a tua vida. Redime a tua vida da perdição e te põe uma coroa na cabeça. Você entender que você é divino, você não é da carne. É Deus que vai mudar a sua vida, não é você. Se você quiser. Nós lemos hoje em Provérbios, né? Estávamos estudando Provérbios hoje à tarde aqui na escola. É um livro lindíssimo. Sabedoria. Capítulo 2 foi nosso estudo de hoje. A palavra disse assim: filho meu, se aceitares as minhas palavras. Se aceitares. Se você não aceitar, fica à vontade. Entendeu? É se você quiser. Aí se eu não quiser, segue a vida. Eu quero ver onde você vai. Davi, numa das suas meditações, ele disse: Senhor, às vezes eu quero sumir de perto de ti. Porque tu és magnífico, profundo. Tu reduzes a nossa vida a nada. E depois diz para nós: olha, sai dessa escuridão. Mas se for ao inferno, o Senhor está lá. Se eu for nas nuvens, o Senhor está lá. Se eu for no céu, o Senhor está lá. Nas montanhas, no interior da terra, dos mares, tu estás ali. Onde é que eu posso me esconder de ti? Então, aquele que não quiser ouvir a palavra de Deus, segue. Que não quiser ouvir o chamado, segue. Para onde você vai? Pode ser que a gente dê um pulo em Dubai, Nova York, uns rolezinhos por lá e tal, se divirta um pouco, etc. e tal. Mas ela está nos esperando. Ela está nos esperando. Ela vai chegar. E aí ele está lá te esperando. Se não somos eternos, vamos fechar a escritura e vamos nos divertir, dizia o apóstolo Paulo, comer e beber à vontade, porque amanhã morreremos. Mas se somos eternos, se nós acreditamos num Deus, não em Deus de igreja, no Deus de Israel, que é o Deus Altíssimo. Você quiser entender o que é Deus de Israel, vai ler a escritura, do começo ao fim. É o Deus acima dos deuses, é o incriado, o que sempre existiu. Não é homem, não é nem espírito. Quando eles falam que Deus é espírito, é porque a manifestação do Espírito de Deus é o Espírito Santo. Para a gente poder entender como funciona. Mas ele nem é espírito. Ele está além da nossa concepção. Que vive na eternidade. O status de eternidade não nos permite julgar Deus, nem apreciar a sua divina natureza. O judeu nem fala o nome dele. Eles falam Hashem, o nome, mas não fala o nome Deus. Porque se acham indignos, e é verdade. Quem somos nós para falar do Altíssimo, irmãos? Então este Deus maravilhoso está nos chamando para uma experiência de realizações em todos os sentidos. Mas nós estamos profundamente enroscados com as trevas desse mundo. Piorou significativamente com o desenvolvimento da tecnologia em alguns aspectos, principalmente da comunicação entre pessoas. Piorou muito. Infelizmente, o mal se espalhou rapidamente pelos corações. Estamos muito comprometidos com o mal. A palavra de Deus também nos disse hoje que um juízo está se aproximando. O que quer dizer isso? Na teologia tradicional, eles querem acabar com o mundo. Botar fogo em tudo e tal, aí uma categoria de crentes muito especialíssima vai subir voando para o céu. Ninguém acredita nisso, evidentemente. Basta ter um pingo de inteligência e saber somar 2 e 2, que são 4, para não acreditar numa coisa desse nível.
Por que inventaram uma coisa dessa? Porque não sabe o que é o fim do mundo. Não conhece a eternidade das coisas. Não sabe que nesse planeta está sendo desenvolvida uma civilização desde que o primeiro ser vivo pulou lá nas águas dos mares. Que o desenvolvimento dos seres vivos, inclusive do homem, é controlado pela mente de Deus, pelas inteligências supremas que governam a criação. Uma civilização está sendo plantada neste lugar do universo, irmãos. Já viu as fotos que vieram de Marte? Mandaram um robozinho lá para tirar umas fotos? Um horror, só pedra. Tem nem um sinalzinho de vida, irmão, nenhumzinho. Só pedra, deserto, uma coisa seca, sem vida. Nesse lugar aqui, especialmente o Senhor desenvolveu um sistema complexo de vida, que nós olhamos com os nossos microscópios, que nós sondamos a intimidade dos seres vivos, com a nossa ciência, e ficamos boquiabertos perante essa maravilha desse espetáculo, nesse cantinho aqui do universo. Uma civilização está sendo construída aqui. Evidentemente não são os teólogos que vão destruí-la, porque Deus não vai pôr fim ao mundo. As Escrituras, em várias passagens, diz que os mansos herdarão a terra. Os que andam no caminho reto morarão nela para sempre. E coisas assim. Mas um juízo está para vir sobre o mundo, porque Deus precisa destruir esta energia nociva que está destruindo a vida no planeta. Ela vem sendo alimentada nos últimos tempos, agora com mais vigor ainda, porque deram cordas para o mal. E ele vai entrando no mundo e vai destruindo tudo. É uma peste invisível que entra na terra, vai destruindo a vida, mudando os valores. As conquistas dos homens vão sendo destruídas. O homem passou a ser quase um número. Diz que vão inventar isso ainda, não chegou ainda não, mas que vão inventar isso ainda. Um número, simplesmente. Se você é branco, negro, amarelo, tanto faz. Veja o tanto de coisa que nós temos que fazer quando nós vamos tirar um documento, comprar uma coisa, você tem que provar que você é você. Não sei quantas vezes você tem que provar que você é você. Uma sociedade, uma humanidade que precisa de contratos. Uma humanidade que precisa de polícia na rua, de prisões. Você acha mesmo que é um mundo evoluído a Terra? Você acha mesmo, irmão? O tanto de assassinatos que nós temos, e de barbaridades que nós temos, de condutas nocivas que nós temos na Terra, acha mesmo que isso é um mundo civilizado? É claro que não é. E quem vai mudar isso? O homem? Como eu disse, você não tem poder de mudar nada. O homem não tem poder de mudar nada, porque uma coisa conspira contra ele do invisível. Somente Deus pode mudar o curso da história. E Ele vai mudar o curso da história. Mas como que o senhor sabe? Está escrito desde o começo. O plano está aqui, ó, o projeto. Aqui o projeto de Deus, ó. Ó o projeto de Deus, ó. Não viu, não? Não viu. Esconder de você, não foi? Esconder de você. Nem leem mais lá, não é? Não leem mais a Escritura em lugar nenhum. Esse é o projeto de Deus para a humanidade. E o juízo está escrito aqui, ó, em vários lugares. O que significa isso? Ele vai separar a árvore que produz frutos da árvore que não produz. Como Ele é Senhor de todas as coisas, vai ter uma confusão bárbara no mundo. E vai morrer um tantão de gente. Pastor, o senhor está muito catastrófico hoje. Diz que os cientistas, eles têm um relógio lá, né, que quando chega meia-noite que o mundo acaba. Né? Aí eles olham os fatos que estão acontecendo no mundo, e as guerras, a incerteza econômica, os países armados até os dentes, etc., Rússia, Estados Unidos, China e tal. E eles dizem, ó, falta 5 minutos, 10 minutos para meia-noite. Quando chegar meia-noite, diz que o mundo vai acabar, vai ter uma terceira guerra mundial, e etc. Que coisa. Para quem conhece o plano de Deus, não tem novidade nenhuma. Sabe quanto tempo está faltando lá pelos cientistas? Não acredita em mim não, viu, irmãos? Acredita nos cientistas. Falta 2 minutos para acabar o mundo.
É um relógio de um grupo de cientistas que criaram esse sistema para ver como a humanidade está pertinho de ser destruída. Agora, quem está destruindo a humanidade? Eu pergunto aos irmãos, é o nosso Deus. É o Deus que faz aquelas flores lindas do jardim, as abelhinhas voando para lá, para cá. Faz a chuva cair sobre a plantação, a semente germina, dá alimentos para nós. Faz com que a gente possa ter esses corpos maravilhosos que nós temos. A gente tem uma conjunção perfeita entre um homem e uma mulher para que nasça uma criança, que é uma repetição da própria vida e dos valores que passam de geração a geração. Esse Deus maravilhoso, irmãos, que nos deu toda a vida, que deu toda essa história deste mundo, este universo que está diante de nós, é o Deus que está destruindo a vida na terra. Ele que está destruindo a vida na terra não é, irmãos, não é Deus, são homens maus. Nós não podemos fazer nada, mas Deus pode. Como eu disse a vocês, nós não podemos fazer nada, mas Deus pode, se você confiar nele, ele faz. Então nós gostaríamos que vocês, irmãos, nesse dia de hoje se conscientizassem definitivamente que o Senhor não está aqui para ensinar moralidade para vocês, não. O Senhor está chamando vocês para algo que está além da nossa imaginação. Você quer um mundo novo, justo, de paz para todos? Comida, moradia, vontade. Sem tempestade, sem seca, sem furacão. Tudo está sendo programado. Há muito tempo e será estabelecido. Ninguém pode fugir dessa ordem. É ordem divina. Mas nós vamos estar diante dele no juízo. E aí nós precisamos dizer ao nosso Deus, Senhor, estão aqui os meus frutos de arrependimento. O que é fruto de arrependimento? É quando eu me arrependi de viver sem o teu espírito, sem crer que tu és o nosso Deus. É isso que ele quer, que você se arrependa. Aí, meus pecados. Meu amigo, ele mandou um anjo que veio do céu, chamado Jesus. É um espírito especialíssimo, que intercede nos meandros da lei. O universo é feito por leis perfeitas na matéria, na energia, tudo quanto é coisa. E leis morais também. Quando a gente transgride uma regra, a lei determina que nós sejamos responsabilizados pelas transgressões. E aí pode vir consequências de todo tipo. O que fazemos? Desemboca em responsabilidade. Meu Deus, e agora? Estou perdido. Mas eu tenho Jesus, que é um advogado. O apóstolo Paulo identificou essa figura especialíssima que veio dos céus para interceder por nós. Ele entra na nossa vida e diz, deixa comigo as suas transgressões. Mas, irmãos, nós não podemos deixar de apresentar a Deus frutos de arrependimento. Quais são os frutos de arrependimento? É nós repartirmos o que temos com as pessoas que precisam. Não é jogar fora o que você tem, não. Viu? Você tem inteligência suficiente para saber como ajudar. Né? Não precisa ensinar. Tá bem? Não está do lado da injustiça dos homens. Não ficar aí atrás de movimentos sociais e tal, querendo justiça. Esquece isso, irmãos. A justiça será feita pelo nosso Deus. Mas tenha frutos de arrependimento. Faça o bem a quem você puder. E seja satisfeito com tudo que Deus te dá. Não fica atrás de ganhar dinheiro, ficar rico, juntar. O dinheiro não leva a nada. Eu costumo brincar, né? Eu fui piloto de avião mais de 20 anos, eu viajava muito com os ricos. E às vezes eles, para poder economizar e continuarem mais ricos, eles dormiam comigo no mesmo quarto do hotel. Os pobres ricos não dormem, ficam atormentados a noite inteira. Eu, pobre, dormia sossegado. Acordava lá para as 3, 4 horas da manhã, olhava o rico acordado e eu dormindo. Então o dinheiro costuma trazer muito problema para a gente, sabe, irmãos? As escrituras alertam, diz, olha, Deus vai te dar o suficiente para você não ser pobre a ponto de roubar, envergonhar o nome de Deus. E nem ser rico, esquecer dele. Então Deus regula os nossos bens, os nossos ganhos, para que a gente não se perca. A verdadeira riqueza está dentro do nosso coração, é um estado de espírito que precisa ser buscado neste Deus maravilhoso. Conviver com Ele, com a sua palavra, com o seu povo, é fonte de alegrias infindas, alegrias eternas, verdadeiras. Se um dia acontecer de você perder todos os seus bens,
precisar comer, você vem aqui, você vai comer com o povo de Deus. Se um dia você perder toda a tua saúde e estiver morrendo, você vem aqui, nós vamos orar juntos e enfrentar a morte junto com você, porque para nós a morte não é nada. É só mudança de estado. Daqui a pouco estamos retornando para continuar os grandes desafios que nós temos pela frente da construção de um mundo melhor, de um mundo justo, de um mundo feliz para essa humanidade. É isso que o nosso Deus quer e quer há muito tempo, bem antes do homem sonhar com um mundo melhor. Vamos abrir o nosso coração, deixar esse Deus maravilhoso se manifestar nele, fazer uma grande obra, construindo em nós um homem novo, uma mulher nova. Como eu disse a vocês, é Ele que faz. Quem diz isso são as Escrituras. Imagina se você tivesse o poder de mudar a sua vida. É claro que você mudaria. Por que você não consegue? Porque você não tem esse poder. É Ele que faz. Vamos acreditar firmemente neste Deus. Para a gente concluir, só uma leitura rápida. Isaías no capítulo 12, não precisa abrir. Se os irmãos quiserem acompanhar, é sempre bom. O capítulo 12, o profeta diz assim: dirás naquele dia, que dia? No dia do juízo, graças te dou, ó Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação, nele confiarei, não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força, o Senhor Deus é o meu cântico e se tornou a minha salvação. E vós com alegria tirareis águas das fontes dessa salvação, e direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei notórios os seus feitos entre os povos, contai quão excelso é o seu nome. Cantai ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba isso em toda a terra. Exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Amém. Que Ele se mantenha no meio de nós, guiando o nosso povo e trazendo as suas ovelhas desgarradas que estão por aí, né? Que Ele possa trazer as ovelhas para o rebanho. Temos muito a fazer pela frente. Que Jesus nos guarde de todo o mal. Amém.